Segunda parte, resoluções de problemas. Cálculo do comprimento da circunferência através da resolução de problemas. Vamos para a primeira situação aqui, ó. Primeira situação. Vamos ler o problema. Calcular o que? Eu faço a pergunta. Lembra que eu já expliquei isso em sala de aula? Calcular o que? O comprimento. Eu faço a pergunta o que? Para descobrir o que eu vou calcular. De uma circunferência. Ele está falando da circunferência. Olha o que eu vou fazer. Eu vou simular aqui uma circunferência. Chega lá mais para cá. Quando ele pede calcular o comprimento, entenda que comprimento significa em volta. Olha, ele quer saber qual é essa medida aqui, ó, em volta da circunferência. Isso que é o comprimento, tá? De uma circunferência de raio igual a 5 centímetros. Anteriormente, vimos que raio é o quê? É um segmento de reta que nasce no centro da circunferência e tem sua extremidade na circunferência. Então, eu vou aqui representar, ó, onde que nasce. No centro da circunferência e vai até a circunferência. Isso aqui é o raio, tá? Foi o que nós vimos anteriormente. Então, esse raio aqui mede 5 centímetros. É isso que o problema está falando. Então, ele deu o raio. O raio, olhando lá no problema, o raio é igual a 5 centímetros. Tiramos isso do texto, ó. Tá aqui, tá? 5 centímetros. Depois, ele pede. O que é pedido? Calcular o comprimento. É isso que eu vou explicar agora para vocês. A segunda parte, que é resolver o problema. Essa fórmula aqui, ó, C igual a 2 vezes π. Esse símbolo aqui representa π. Π é uma letra do alfabeto grego que tem o seu valor arredondado para 3,14. Posteriormente, vocês vão ver um vídeo, o que é π, para que serve, como calcular. Um vídeo que eu estou disponibilizando. Vezes R, onde C é o comprimento, ou seja, em volta da circunferência. R é o raio. E π, que é esse símbolo, letra do alfabeto grego, ele é igual a 3,14, um número que foi arredondado. Isso foi resultado de uma experiência realizada pelo matemático Arquimedes. Então, temos aqui, comprimento é igual a 2 vezes π vezes raio. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes raio. Onde C, que é o comprimento, em volta da circunferência. Vou até pôr a circunferência de novo aqui, ó, para ficar muito bem claro. Pronto. Voltando, comprimento é igual a 2 vezes π vezes raio. C é o comprimento é aqui em volta, ó, tá? O raio, segmento que vai do centro até a circunferência, que eu fiz anteriormente, que mede 5 centímetros, tá no texto. E π, que é uma letra do alfabeto grego, que sempre vai valer 3,14. Sempre. Resolvendo, comprimento, que é o que eu quero descobrir, que é o que está em volta, é igual a 2, que está na fórmula, vou explicar por quê, vezes π,
que é 3,14. Percebo que o 3,14 entrou no lugar do π, que é o valor que está sendo informado aqui, vezes o raio. O raio é 5. 3,14 sempre o raio, tá? Sempre. O que eu vou fazer? Comprimento é igual 2 vezes 3,14 dá 6,28 vezes 5, que é o raio, eu vou ter 6,28 vezes 5. Comprimento é igual a 31,4 centímetros. Significa que em volta da circunferência mede 31,4 centímetros. Segunda situação. Uma roda gigante tem 8 metros de raio, ponto. Quanto percorrerá uma pessoa na roda gigante em 6 voltas? Resolução. Primeira parte do problema. O que eu vou fazer? Eu vou ler o problema inteiro. Depois, eu vou ler o primeiro parágrafo. Na sequência, vou simular o desenho da roda gigante. Desenhe o raio nesta roda gigante e informe o valor informado no problema. Tudo isso aqui que eu estou fazendo, primeiro, é interpretação do problema. Verifique o que está sendo pedido lá, ó. O que é pedido, segunda parte do problema, no segundo parágrafo? No segundo parágrafo, ele fala quanto percorrerá uma pessoa na roda gigante em 6 voltas. Percorrerá significa em volta da roda gigante. Então, nós vamos calcular o quê? Se é em volta trata-se do comprimento da circunferência. Então, calcularemos o comprimento da circunferência. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes raio. Essa fórmula não muda. Dados. Lá no primeiro parágrafo, tá os dados que o raio vale 8 metros. E no segundo parágrafo, ele dá o número de voltas, que é 6. Então, veja bem, comprimento é o que eu quero calcular, comprimento é em volta, é igual 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio, que mede 8. Continuando, comprimento é igual 2 vezes 3,14 é 6,28. Percebam que o 2 vezes 3,14 está em vermelho. O 6,28 é resultado da multiplicação desses dois fatores aqui, ó. 2 vezes 3,14, que dá 6,28. Vezes o valor do raio, que é 8. Comprimento da circunferência é igual 6,28 vezes 8, dá 50,24 metros. Só que tem que ter atenção. Não pode fazer o exercício correndo. Por quê? Se é uma questão de teste, o 50,24 vai estar lá na alternativa. Só que tem que ficar atento a uma informação. Tá sendo informado aí que a pessoa na roda gigante ela dá 6 voltas. E 50,24 é referente a uma volta só. Então, você vai pegar o comprimento, que é 50,24 metros, né? E vai multiplicar por 6 voltas. Isso vai dar 301,44 metros. Se for uma questão de alternativa, com certeza o 50,24 vai estar lá e o 301,44 também. Que é para testar se o aluno, o nível de atenção do aluno, você está prestando atenção. Aí o aluno vai lá, assinala 50,24 e acha que está certo, só que ele não prestou atenção que são 6 voltas. Terceira situação. Com um fio de arame, deseja-se construir uma circunferência de diâmetro 12 centímetros.
qual deve ser o comprimento do fio. Resolução, primeira parte, ler o problema. Segunda parte, aqui ó, segundo item, dados. O que o problema está fornecendo? O diâmetro, que é 12 centímetros. Se você não tiver uma definição de diâmetro correta, você acaba errando. Então, você tem que saber o quê? Que o diâmetro é um segmento de reta que vai de uma extremidade à outra da circunferência, passando pelo centro. Eu vou aqui só relembrar vocês o que é diâmetro. Olha lá, pessoal. Uma circunferência, o diâmetro, ó, vai de uma extremidade até a outra da circunferência, passando pelo centro. No caso, o problema fala que o diâmetro é 12. Daqui até aqui é 12, que é o diâmetro. Então, eu tenho que saber que o raio é a metade. O raio é a metade. Então, daqui para cá é raio, daqui para cá é raio. Se o diâmetro é 12, o raio vale 6. O raio é daqui, ó, do centro até aqui. É a informação que a gente vai usar lá em cima. Voltando. Então, esse diâmetro é 12, a gente sabe que o raio é 6. Tem que tomar cuidado, pessoal. Senão, na hora de resolver aqui, ó, na hora que você começa a resolver, o que acontece? Se você não prestar atenção, você acaba fazendo errado. Aqui, comprimento é igual a 2 vezes π vezes raio. O π é 3,14. O raio é 6. Aqui é diâmetro. Tem aluno que às vezes acaba errando. Por quê? Ele não presta atenção, faz correndo e não se atenta que aqui o diâmetro é 12 e que o raio é 6. Aí ele pega o 12 e coloca aqui, ó, no lugar do raio. E lá na alternativa vai ter a resposta errada já para induzir o erro, para testar o nível de atenção do aluno. Então, veja bem, calcularemos o comprimento da circunferência. O comprimento é em volta. Então, o comprimento que é em volta é igual a 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio, que é 6, que é a metade do diâmetro. Comprimento é igual a 2 vezes 3,14, 6,28, vezes 6, que é o raio. Comprimento é igual a 37,68 centímetros. Quarta situação. Uma praça circular, se é circular, tem fórmula de circunferência. Tem raio de 40 metros. O que é raio? É um segmento de reta que vai do centro até uma extremidade da circunferência, tá? Só relembrando aqui, ó. Raio é aqui, ó. O centro daqui. O raio é daqui pra cá, tá? É isso que ele tá falando. Uma praça circular tem raio de 40 metros. Quantos metros anda uma pessoa quando dá 3 voltas na praça? Resolução. Primeira parte. Ler o problema. Informar aí, né? Anotar os dados. No caso, ele fornece o raio, que é 40 metros. E a segunda parte do problema é identificar o que ele está pedindo. Quantos metros anda uma pessoa quando dá 3 voltas na praça? Calcularemos o comprimento da circunferência. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes raio. Sempre isso. Dados. O raio é 40. π sempre vai ser 3,14. Comprimento é igual a 2, repete, vezes π, que é 3,14, vezes o raio, que é 40 centímetros. 2 vezes 3,14, 6,28, vezes 40. Essa multiplicação dá 251,20 centímetros, né? Vamos lá. Só que aqui, o que acontece? Atenção, ó. 251,20 é uma volta só.
E aqui, ele tá falando que são 3 voltas na praça. Pode olhar lá no texto, ó, tá? 3 voltas na praça. E aqui não é 40 centímetros, é 40 metros, tá, pessoal? Ó, 40 metros, aqui é metros. Então, aqui deu 251,20 metros, tá? Vezes 3 voltas. Então, vai dar, quando você faz essa multiplicação aqui, dá 753,6 metros. Se o aluno não prestar atenção, na alternativa, ele vai colocar o 251,20 metros, sendo que é 753,6 e provavelmente vai ter as duas. Então, isso é para testar o nível de atenção. Para encerrar essa segunda parte, que é a resolução de problemas, eu vou esclarecer para vocês uma coisa que eu tenho certeza que se eu estivesse na sala de aula, alguém ia me perguntar: professora, mas por que esse 2 está aqui, professora? Vou explicar. C é comprimento. Isso tudo foi resultado da experiência do matemático Arquimedes. Então, olha só, o C é comprimento. Comprimento significa em volta, tá vendo aqui, ó, que eu tô caminhando, tô dando a volta, tô caminhando em volta da circunferência. Aqui é o centro, aqui é raio e aqui também é raio. Então, eu tenho 2 raios. Se eu tenho aqui, ó, se o Joãozinho tá aqui, bem aqui, onde o cursor tá, e ele resolve dar uma volta na circunferência, na praça, que tem forma de círculo. Então, ele vai sair daqui, olha só o cursor, ó, ele vai caminhar aqui, tá caminhando, tá caminhando, tá caminhando, tá caminhando, tá caminhando, tá caminhando. Quando ele passou por aqui, ó, que ele já tá aqui, ele passou quantas vezes pelo raio? Quantas vezes ele passou pelo raio? 2, ó lá. E aí ele termina. Quando ele iniciou aqui e deu a volta, ó, aqui ele já passou por um raio. E aqui ele passou pelo segundo raio. Por isso que esse 2 está aí. Tá? Π. O raio vocês já sabem o que é. O raio é segmento de reta que nasce no centro da circunferência e vai até a extremidade. Tá? E o π, ele é uma letra do alfabeto grego. Ele vale 3,14, tá? E esse π é resultado da divisão. Divisão, toda divisão é uma razão. π é igual a quem? Ao resultado da divisão do comprimento da circunferência pelo valor do diâmetro. Vou mostrar isso para vocês aqui, ó. Peguei aqui um exercício que já foi feito, ó. Comprimento igual 2 vezes π vezes raio. 2 vezes π vezes raio. Dados, diâmetro 12, logo o raio é 6. Resolvi. Comprimento é igual 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio, que é 6. Raio é 6, diâmetro é 12. Multiplicando, ó, 2 vezes 3,14, 6,28, vezes 6, 37,68. Se você pegar o comprimento, que é 37,68, vou pegar aqui, ó, 37,68, que é o comprimento, isso é o comprimento, e dividir a barra significa divisão, tá? Só para eu não pôr fração. Pelo diâmetro, que é 12, por aqui, ó, 12, eu vou ter como resultado. 3,14, que é o valor de π, tá? Então, você pode pegar aí a calculadora se quiser, só para conferir, hein? Não é para fazer todos os exercícios com calculadora, não. 37,68 é o comprimento, por isso que eu pus o C aqui, ó, que é o comprimento. Comprimento representado pela letra C, tá? Tudo bem?
dividido, a barra é divisão, por 12. O que é 12? O diâmetro. Comprimento é 37,68, que eu achei, e o diâmetro é 12, que está aqui, ó, sendo informado. Quando você divide o comprimento pelo diâmetro, você tem 3,14, que é o valor de π. Foi essa a experiência que a Arquimedes fez. Muitas vezes a gente pega, se eu tivesse em sala de aula, o que eu ia pedir para vocês? Para vocês trazerem para a sala de aula uma lata, né? Uma lata, porque a lata tem forma da circunferência, ou de Nescau, de leite ninho, para a gente fazer essa experiência. Mas como não estamos na sala de aula, vai por vídeo aula. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para explicar. Vou disponibilizar para vocês o que é o π, um vídeo explicativo, o que é o π, como calcula, tá? Para vocês ficarem sabendo um pouquinho mais. E agora vem uma lista de exercícios básicos aí para vocês estarem fazendo. Finalizando, lembrando que π é um número irracional. Irracional. O que é um número irracional? É quando depois da vírgula, o número que vai aparecendo, ele não se repete e ele é infinito. Isso aqui não tem fim, pessoal. Isso aqui não tem fim, não existe, tá? Isso é um número irracional. Quando depois da vírgula, o número não se repete, ele é infinito, isso não tem fim. Isso é um número irracional, tá? E como é que a gente chega nesse resultado? Esse resultado, como que chega aqui? Dividindo o numerador de uma fração pelo denominador de uma fração. Se o resultado for um número que não se repete, ele é um número irracional. Conjunto dos números racionais. Próximo tópico que a gente vai estudar, provavelmente, porque estou seguindo a SEDUC, tá? É saber o que é um número racional, o que é uma dízima periódica. É o próximo passo. Listinha de exercícios para vocês fixarem aí o aprendizado. Até a próxima.